Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui do canal Escritura Provada. Irmão Gustavo aqui mais uma vez. E hoje, no mesmo cenário que eu estava anteriormente no último vídeo, gravar um estudo com os irmãos, tudo bem? Não vai ser nada de extraordinário hoje, vai ser outro conhecimento super simples das Sagradas Escrituras que eu vou estar passando para vocês em mais um estudo, tudo bem? Vamos falar hoje do contexto geral de Gênesis, tá, irmãos? Provavelmente esse vídeo vai ter de 30 a 40 minutos, tá bom? Vou ver se eu consigo editar, também não vou dar certeza aos irmãos, tá? De uma possível edição de vídeo, tá bom? Com as partes picadas de cada capítulo, tá? Eu vou ver se eu verifico essa possibilidade com os irmãos e se constar, tá bom? Uma possível possibilidade de estar com os irmãos gravando esse estudo aí picado, eu vou estar colocando no meu canal, tudo bem? Hoje, irmãos, eu queria estar gravando aqui com vocês um estudo de Gênesis 6 até Gênesis capítulo 9, tudo bem? Lembrando para os irmãos, que fala do dilúvio, esses capítulos, e eu vou finalizar falando dos 3 filhos de Noé. Aí eu vou estar falando sobre Sem, Cã e Jafé, e o que eles simbolizam, esses 3 homens que levaram, depois do tempo do dilúvio, as gerações dos homens que são até hoje, tá? É muito importante saber isso, tá, irmãos? E eu tô agora com a minha Bíblia aqui, não sei se os irmãos estão conseguindo ver, mas eu tô com uma Bíblia aqui. E a gente vai estar lendo os capítulos e eu vou estar fazendo com os irmãos aí essa abordagem, tudo bem? Provavelmente se é algum efeito de moto, algum barulho assim, os irmãos tentem captar somente a minha voz, tudo bem? Vamos começar então, irmãos. A gente vai começar lendo de Gênesis 6, a gente vai separar no Gênesis 9 e a gente vai estar dando continuidade aí nos estudos do canal, tudo bem? Só mais um aviso, tá? Possivelmente possa estar aí acontecendo de estar gravando live com alguns irmãos. Lembra aqueles irmãos que eu falei pra vocês que eram novos e tal? Infelizmente eles não vão poder gravar as lives, tá bom? Eu vou ter que chamar alguns outros irmãos. Mas aí esses outros detalhes eu vou passando depois para os irmãos aí, Acabou dando uns problemas aí, mas tudo bem, Deus, ele sabe da intenção do coração de todos nós, Então vamos lá, irmãos, vamos ler aqui Gênesis 6. Eu vou estar olhando aqui para minha Bíblia, tá, irmãos? E aí eu vou estar lendo, eu vou estar virado para cá, não liguei não, tá bom? Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Aqui, aquele contexto de Noé, tá bom, irmãos? E de Enoque, onde as filhas dos homens, acabaram, de uma certa forma, sim, seduzindo os anjos, e assim os anjos, não resistindo a esse mal, não resistindo à tentação, caíram e tiveram filhos com estas mulheres, tá bom? Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos, tá? Então aqui Deus, ele já estava determinando aquilo que eu já falei no vídeo anterior, tá? Ele está falando mais ou menos dessa questão que eu tinha falado anteriormente com os irmãos, de Deus ele fazer aquela redução da vida. Deus reduzia a vida do homem, de, 1000 anos para 120 anos, tá bom, irmãos? Então o homem, a partir daquele momento, ele ia ter um limite de vida. Ele já teve um limite de vida, como eu falei para vocês das 3 escalas. Ele passou da vida eterna para 1000 anos, depois de 1000 anos para 120 anos. Tudo isso por causa do pecado, tudo bem? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, Haviam gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, Por que havia se multiplicado, a maldade do homem sobre a terra? Porque os homens, estavam se multiplicando, já tinha pecado normalmente, mas os anjos, eles fizeram questão de aumentar o número desse pecado com aquelas transgressões que eu já expliquei para vocês, Os anjos terem ido lá para a casa das mulheres e tiverem lá concebido, filhos dos anjos, tá?
Nesse caso, como eu já expliquei anteriormente para os irmãos aí, tá bom? Aí, tudo isso, os anjos também acabaram se misturando com os homens, né? Acabou tendo aquela mistura, né? Acabou tendo, como posso falar para os irmãos, né? Eles meio que se misturaram com os homens, ensinaram feitiçarias, né? Isso eu queria falar até num próximo estudo no canal, tá bom? Eles ensinaram feitiçaria aos homens, ensinaram para os homens bruxarias, ensinaram para os homens coisas que não agradam a Deus, né? Acabaram ensinando para os homens aí coisas que não podem ser ensinadas, né? Diversas coisas, é que eu não tenho todos os materiais aqui, também não passa na minha cabeça o que seja, tá bom, irmãos? Mas é feitiçaria, bruxaria, essas coisas assim, tá bom? E com todas essas coisas acontecendo, gigantes, que não era para existir, a terra corrompida, os homens corrompidos, tudo isso, então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, as aves, porque me arrependo de os ter feito, de eu as ver os feito. Porém Noé achou graça diante da face do Senhor. Então a gente vê que dentre todos os homens da terra, somente um. Vamos dar um exemplo aqui, naquele tempo não tinha muitos homens, tá? Vamos dar um exemplo aí, de 10.000 pessoas, um só foi achado digno diante da face de Deus, né? E esse é Noé. Essa é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro em todos os seus contemporâneos. É aquela história que eu contei para vocês agora. Dentre 10.000 pessoas, Noé era o único digno da face do Senhor, né? Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que a gente vai estar falando no final, tá bom? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então a gente vê que a terra ela estava transgredida, né? Ela estava corrompida. Não por causa propriamente da terra, mas por causa dos homens, dos seus pecados, dos seus delitos. A mistura com os anjos, bruxaria, feitiçaria, ensinamento de guerra, cosmético, embelezamento. Essas coisas todas que agravaram, né, para trazer a ira de Deus sobre os homens, né? Essas coisas que geram pecados, tá bom? Inclusive a guerra gera muito pecado, né? Deus, ele abominou a morte, né? A gente vê lá nos capítulos anteriores de Gênesis, que Deus fala que quem derramar sangue de homem, pelo próprio sangue de homem morrerá, entendeu? Então Deus está praticamente falando assim para você: se você matar o seu irmão, você vai morrer pela espada também, né? Isso é uma promessa, isso Deus ele fala na escritura, né? Claramente isso foi algo que foi profetizado. Não é todo mundo assim, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, tá? Aquilo ali está sendo mostrado para causar medo, para a pessoa não fazer isso, e também para causar na pessoa um certo temor a Deus, entende? Porque, eu vou fazer isso, eu vou ter condenação, entendeu? Então é isso que Deus está querendo trazer também à vista do homem, tá? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, tá bom? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, tá bom? Dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Porém, para ti, Noé, faze uma arca de tábuas de cístepre. Essa madeira, ou cístepre aqui, ela é uma madeira que havia na terra da Armênia, tá, irmãos? Onde foi normalmente ali feito a maioria das coisas do processo do dilúvio. E essa madeira era uma madeira muito especial, era uma madeira bem resistente, tá? Depois vocês podem pesquisar aí. É uma madeira que tinha origem ali na região da Armênia, Armênia ali. Eu não sei direito agora ao certo como dizer para os irmãos ali a localidade, mas é Armênia e proximidades ali, tá bom? E nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento, tá? Então a gente vê aqui claramente a questão do comprimento, né? Que Deus ele determinou, né, um comprimento para estar fazendo a arca, e o comprimento ele foi de 300 côvados, tá?
Não é a largura, né? Porque a largura é diferente, é o comprimento, né? Os irmãos sabem o que é comprimento, né? 50 de largura e 30 de altura, tá? Farás ao arredor uma abertura de 1 côvado de altura, né? Então, no topo da arca, lá em cima, na parte superior, ia ter uma janelinha de 1 côvado, até uma janelona, né? Se eu posso falar a verdade para vocês, para Noé estar enviando, né? Os mensageiros, que no caso a gente vai estar falando aqui daqui a pouco, né? Desses mensageiros, que no caso é a pomba e o corvo, tá? A porta da arca colocará lateralmente, tá? Que é a porta da arca, né? Farás pavimentos na arca. Esses pavimentos são os andares, tá? 3 andares. Porque estou para derramar águas, né, em dilúvio sobre toda a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, Noé. Né? Então Deus, ele no versículo 18, esse versículo 18 é muito importante, tá? Ele faz uma promessa de estar, né, fazendo uma aliança, né, depois do dilúvio. Por quê? Porque dentre 10.000 homens que existiam sobre a terra, um era íntegro, um era justo. Isso é uma tipologia de Cristo também, tá, irmãos? Isso é uma tipologia de Cristo também. Eu vou explicar isso num outro vídeo para vocês, né? Porque aí eu precisaria de 1 hora para falar, né, desse contexto. Mas aqui, quando Deus faz essa aliança com Noé, é a mesma coisa que Deus está fazendo aliança com Cristo, tá? Eu vou explicar isso num outro vídeo com vocês. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmeas, farás entrar na arca. Olha só os detalhes, né? De tudo o que vive, né? De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas farás entrar na arca para os conservar vivo contigo, tá? Essa parte aqui até eu tenho dúvida, né? Porque eu fico pensando assim, né, irmãos? Será que Deus, ele colocou todos os animais da terra dentro da arca? Eu não sei se isso é possível, né? Eu não sei se isso é possível, sabe, irmãos? Porque isso parece um pouco difícil, né, à vista dos homens, né? Mas aos olhos de Deus não é de nada difícil, né? É que a gente precisa saber o contexto, né, irmãos? Eu praticamente não sei, tá? Não sei explicar isso para os irmãos. Vamos continuar. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, e de 2 de cada espécie virão a ti, né? Para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, tá? Ajunta-o contigo e ser-te-ás para alimento a ti e a eles. Então Deus estava falando assim para Noé também, ó, logicamente, obviamente, né, irmãos? Noé, olha só, você vai estar levando animais, você vai estar levando a sua família, vai estar levando ali os seres ali, né? Você vai precisar de comida. Pega o máximo de comida que você conseguir, isso vai ser alimento para você, para sua família e para eles também, tá? Então aqui traduzindo esse versículo é praticamente isso. Assim fez Noé consoante, é bom fizer essa palavra, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então Deus, ele fez assim, ó, Noé, ele fez assim, eu vou fazer tudo conforme Deus me ordenou, anotou tudo num papelzinho e fez tudo certinho, tudo que Deus falou para ele, ele anotou e fez conforme ele ordenou. Beleza, irmãos? Aí agora a gente vai entrar no capítulo 7, tá? Disse o Senhor a Noé, aqui já passou muito tempo, aqui a arca já estava construída, aqui já estava praticamente tudo construído na arca, né? E disse assim, Noé, Deus a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço, olha só, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, porque reconheço que tem sido justo diante de mim do meio desta geração. Acabou, confirmou aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, tá? Essa parte aqui é importante, porque Deus, ele decidiu levar 7 pares de cada espécie. É isso que me gera dúvida, tá? Será que ele levou tudo? Será que ele levou somente 7 pares, né? Então acaba ficando um pouco essa dúvida aí, né? O macho e sua fêmea, mais dos animais imundos 1 par, tá? O macho e sua fêmea.
Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmeas, para se conservar a sua semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, então já dá a entender que Deus está falando isso há 7 dias antes de começar o dilúvio, tá? Farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, tá? É 40 dias somente. Quando Deus ele fala 40 dias e 40 noites, é para simbolizar que vai chover dia e noite, mas é 40 dias, tá? E da superfície da terra exterminarei todos os seres que eu fiz. E tudo fez Noé segundo que Deus lhe ordenara. Tá bom? Vamos lá. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra, tá bom? Então Noé ele tinha lá seus 600 anos quando o dilúvio veio, abrasou a terra e causou essa extinção, tá bom? 600 anos. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, suas mulheres, as mulheres de seus filhos, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves, de todo réptil sobre a terra. Entraram na arca de 2 em 2, tá bom? Então foi tudo organizado. É que é difícil falar dessa organização de Deus, né? Eu precisaria de um outro vídeo explicando sobre essa organização de Deus, né? Que Deus estava fazendo ali, né? No processo da arca. Você vê, entrou de 2 em 2, né? 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2, né? Tava entrando assim normal os animais, né? E tudo super organizado, a organização de Deus assim, muito grande, tá? E aconteceu, né? Que depois desses 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, tá? No ano 600 da vida de Noé, aqui ele vai estar dando dia, tá? Aos 17 dias do segundo mês, vou traduzir a data para vocês, a data exata, mês de maio, dia 17, tá bom? Ou possivelmente o dia 18, porque o calendário judaico ele funciona 360, né? 30 dias. E o mês começa no ano de abril, tá bom? O ano começa. Então a gente vê que é em maio. Agora eu não sei explicar para os irmãos se é o dia 17, né? Ou se é o dia 16, tá bom? Mas bom, é por aí, 18 ou 16, tá bom? Nesse dia se romperam todas as fontes do grande abismo, tá? Então, Deus abriu ali as comportas do abismo. Os irmãos sabem que existe água debaixo da terra, né? E essa água subiu. E houve e as comportas do céu se abriram. Então água de cima e água de baixo se juntaram, tá? Tem uma passagem em Enoque muito legal, né? Falando sobre isso. Enoque, né? Eu não sei o capítulo agora, tá, irmãos? Eu não me lembro exatamente qual é o capítulo que fala sobre isso. Mas é um capítulo em Enoque que fala sobre as águas de cima e as águas de baixo, tá? Eu vou ver se eu trago um dia para aqui pro canal. Amém, irmãos? E houve copiosa chuva sobre a terra, né? Uma chuva grande, uma chuva gigantesca, né? Sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. É bom frisar, que, como eu tô fazendo aqui na natureza, eu quero que os irmãos frisem minhas palavras, né? Para eu não precisar ficar frisando. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta o vídeo, tá, irmãos? Então é bom grifar essas palavras: 40 dias, 40 noites, copiosa chuva. Os dias também é bom marcar, tá bom? Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher, a mulher de seus filhos e todos os animais das suas espécies, seu gado, né? Os répteis, as aves e todos os pássaros, tudo que tem asa, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 na arca de Noé, né? Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado. A organização de Deus. Deus sempre frisando a sua organização, tá? Eu vou prometer esse vídeo para os irmãos, tá? Da organização de Deus em toda a escritura, tá? Não sei quando vai sair, mas um dia vai sair. Então vamos voltar. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, né? Como eu falei para vocês anteriormente, tá bom? Então é só confirmando as minhas palavras.
Cresceram as águas e levantaram-se e levantaram a arca de sobre a terra. Então as águas cresceram, subiram, levantaram a arca e houve, né, aquele levantar da arca, né, de tanta água que tinha. A gente vai ver a medida, né, a quantidade da arca do quanto ela cresceu, né, sobre a terra, ela subiu. Predominaram as águas e cresceram de sobremodo na terra, e a arca, porém, vagueava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cumpriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Então a água estava... Praticamente a água tinha subido tão grande modo que chegou no primeiro céu. Vocês querem saber como eu sei disso? Eu vou estar explicando para vocês. Porque as águas de baixo e as águas de cima se juntaram novamente. Quem lê o livro de Enoque vai entender o que eu estou falando, mas quem não lê o livro de Enoque não vai entender o que eu vou falar. Lá em Enoque, Deus fala diversas vezes do dilúvio. E ele falando diversas vezes desse dilúvio, ele vem falando de águas macho e águas fêmea, né? E essas águas se juntando formam uma união, né? Uma união de águas que havia antes de Deus fazer essa separação, se eu não me engano, no segundo dia. Isso, no segundo e no terceiro dia, tá? Então, é só vocês pegando Enoque para ler mesmo, para vocês entenderem, tá, irmãos? Aí aqui vai dar a medida, tá? E cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, 15 côvados. Acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, né? Então a gente vê que o Monte Everest, né, praticamente, eu acho que Deus usou essa ligação do Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, 15 côvados mais alto. Então encheu tudo. É impossível uma vida ter sobrevivido mediante essas condições, né? Então foi devastadora a coisa lá. A destruição foi devastadora, né? Aí deixa eu pegar na sombra aqui, tá, irmãos? Pra eu continuar lendo pra vocês aqui, tá bom? 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como animais domésticos, selváticos, e de todo enxame de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, e tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. E o homem, o animal, né, que vai... Deus, ele sempre, sabe, essa linguagem difícil que é para você ser desafiado mesmo, para entrar tudo na sua cabeça, tá, irmão? Os répteis, né, todos os animais foram extintos. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Essa informação agora é importante. As águas duraram 150 dias sobre a terra. Então olha só, Deus está dando todo o detalhe ali do dilúvio. Só que você precisa ler, prestar atenção, anotar e fazer todo o mapa, um quebra-cabeça. Entendeu? Você vai colocar no papel lá 150 dias, 40 dias e 40 noites, 40 dias. Vai fazendo os cálculos. Uma hora você vai chegar na exatidão de todo daquele contexto, tá? Então, finalizando já, tá, irmãos? Eu sei que para quem gosta de estudar, tá sendo um prazer, né? Eu tenho certeza disso. Vamos continuar aqui, tá, irmãos? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e de todos os animais selváticos, domésticos, que com ele estavam na arca, tá? Vamos um pouquinho para cá, tá, irmãos? Que o carro tá passando. E Deus fez soprar um vento, né, sobre a terra, e as águas do dilúvio abaixaram, tá? Então as águas que eram do abismo, elas voltaram para o abismo, e as águas que eram do céu, acredito que surgiu uma evaporação e subiu, tá? Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e essa copiosa chuva se deteve, tá? As águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguando ao cabo de 150 dias, tá?
Então parou a chuva, né? 40 dias aí, depois de 150 dias a mais, né? Se eu não me engano, aí sim, né? Que tá falando aqui, ó. As águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguando ao cabo de 150 dias, tá? No 17 do mês 7º, a arca repousou sobre as montanhas do Arate, região da Armênia, tá? Também. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia, tá? O 10º mês agora eu não vou me lembrar qual é, tá bom? Mas você pode calcular aí. Abril mais 10 meses, tá? Em cujo primeiro dia apareceram um sino dos montes, tá? Ao cabo de 40 dias abriu Noé, né, a janela que fez na arca, né? E lembra que eu disse para vocês que Deus ele prometeu que ia durar a chuva somente 40 dias? Depois que a chuva parou, Noé ele já lançou o corvo, né? Vamos ver aqui, ó. E soltou um corvo, qual tendo saído e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Então, o processo desse corvo aí, ele ia e voltava, né? Sobre a terra. E ele ficava voando, né? Acho que a porta da janela da arca ficava aberta e ele ia, voltava até ver que tinha lugar seco, ele não ia aparecer mais. Entendeu, irmãos? Aí também tem a pomba, né? Eu vou pular essa parte do corvo aqui que ela não é tão importante. Depois soltou uma pomba, né? Para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, né? Mas a pomba não achou lugar para pousar o pé na primeira vez, tá? Eu vou resumindo agora porque o vídeo já tá com meia hora. Aí esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo a pomba, né? Fora da arca. E à tarde, né, ela voltou à tarde e ela trazia no bico um ramo de oliveira, tá? E assim Noé entendeu que depois daquela segunda vez a água já tinha minguado sobre a terra, né? Porque já tinha uma folha de oliveira na boca do pombo, tá? Então esperou mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém já não retornou a ele mais. Por quê? Porque a pomba, ela achou lugar para ela, né? Ela achou ali um lugar para ficar, entendeu? A pomba ela só estava na arca porque Deus deu uma ordem para ela. Ela foi para a arca, ela esperou o tempo acabar e ela voltou para a terra, onde é o lugar de origem dela. Entendeu, irmãos? Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, ó, mais um cálculo, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra, tá? Então Noé removeu a cobertura da arca, olhou e eis que o solo estava enxuto, tá? Estava seco. E aos 27 do segundo mês, a terra estava seca, tá? A terra estava seca. Então Deus ele não mandou Noé sair no primeiro dia do primeiro mês, tá? Ele mandou sair no dia 27 do segundo mês, tá bom? E vamos continuar aqui. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, os teus filhos, né? As mulheres dos teus filhos, né? Os animais que estão contigo, de tudo o que tem vida, né? Contigo, aves, gados, répteis, né? Faze sair todos para que povoem a terra. Sedes fecundos e se multipliquem-se nela, né? Para que eles possam estar fazendo isso. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, né? E tudo, né? Aqui Deus ele vai fazer todo um detalhe, todo um detalhamento, tá? E no final disso, depois todos eles terem saído e cada um ter ido para o seu lugar, cada um ter ido para a sua terra, né, de origem, tá ali se povoando, né, se multiplicando sobre a terra, Noé ele fez um gesto para Deus. Eu queria chegar nessa parte, irmãos. Quem está assistindo até aqui sabem por que eu queria chegar nessa parte, né? Eu vou explicar por quê para os irmãos que ainda não sabem, né? Porque aqui Deus vai estar falando da promessa. Aqui Deus ele vai estar falando daquela promessa que ele fez também para Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom?
claramente a gente vê que as promessas não são iguais, né? A promessa de Noé, que Deus deu a Noé, ela abrange o aspecto geral. Só que a promessa que Deus faz, né, para Noé, ela também aborda a gente vai entender depois, tá? Por quê? Na continuidade da história, não nessa parte, que ele vai fazer uma aliança com todos os seres da terra, de fato. Só que depois, quando vai passar para a passagem da vinha, ali ele já escolhe um povo. Entendeu? Vamos ler para vocês entenderem. Então, depois de tudo isso acontecer, Noé levantou um altar ao Senhor, né? Ele deu as suas primícias a Deus, igual Noé, Abraão, perdão. Abraão, ele não deu o dízimo de tudo, lá com Melquisedeque? Então, aqui, Noé, ele também entregou o dízimo dele, ele entregou, né, as primícias das ofertas dele, entregou o melhor do que ele tem, né, no altar. E tomando de animais limpos, ofereceu aves limpas, né, aves e animais limpos, sobre o holocausto ao Senhor, né, no altar. E o Senhor aspirou, né, o suave cheiro e disse consigo mesmo, né? Então perceba, Deus se agradou, né, da oferta de Noé, das primícias de Noé, do dízimo de Noé. E ele entregando esse dízimo, ele fala palavras, o Deus Pai, ele fala palavras incríveis para o homem, tá? Palavras excelentes, palavras de conforto mesmo, sabe? Palavras de pro homem ficar alegre com isso, entendeu? Ele vai dizer assim: não tornarei, né, a amaldiçoar o homem, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Porque o desígnio do homem é mau desde a sua meninice, né? Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Então aqui Deus está falando que ele não vai mais destruir a terra com dilúvio, tá? E ele não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Entendeu? Deus ele fez essa promessa, entendeu? Ele vai amaldiçoar o homem, sim, vai amaldiçoar o homem, porque a gente vê que vai ter o apocalipse. Mas ele não vai amaldiçoar a terra. Ele vai gerar dano na terra? Ele vai gerar dano na terra, o Deus Pai. Porém, ele não vai destruir ela como ele fez com o dilúvio, entendeu? Vai ser uma destruição um pouco mais leve. Mas mesmo assim ainda vai ser uma destruição catastrófica, tá? E eu esqueci de pontuar um ponto com os irmãos aqui, que eu vou estar pontuando agora neste momento, tá? Essa parte do 21 no começo. E o Senhor aspirou, né, o suave cheiro e disse, né? Então ele cheirou, ele sentiu, né? Ele olhou ali para a oferta de Noé, entendeu? Isso é que é muito legal. E Deus ele viu ali coisas gigantescas, sabe? Ali naquela oferta de Noé. Eu acredito que Deus ele olhou, né, para o povo de Jacó ali, entendeu? Para o povo de Israel, as duas casas, né, entregando o dízimo. E por isso que Deus ele disse isso, né, que não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem, né? Ele não vai destruir mais com dilúvio, mas ele ainda vai destruir, né, com fogo. A primeira destruição foi com água, mas a segunda destruição vai ser com fogo. Isso é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus é incrível. É um privilégio que a gente tem de pregar a palavra, entende? Ainda mais nessa natureza aqui. Aí eu fico melhor ainda, né? Por isso que eu tô gravando assim. Você tá aqui até agora. Por quê? Porque a natureza tá contribuindo também para esse vídeo. Aí aqui no versículo 22 diz assim também: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Não vai haver de ter fome, né? Deus ele sempre vai dar comida sobre a terra. Mas hoje, no Apocalipse fala que Deus ele vai secar as águas. De fato, Deus ele vai secar as águas, mas vai haver alguns rios que vão prevalecer até o fim, né? E com isso vai ter algumas comidas, né, mesmo que caras, para serem entregues para os homens, né, no tempo da última semana, né, eu creio nisso. Mas 90% dos mares vão se secar, né, eu sei disso porque se Deus ele fere, né, na segunda ou na terceira trombeta, ele vai ferir o mar com uma estrela chamada absinto, então é porque as águas vão se tornar amargosas, vai se tornar em sangue e vai secar, né?
bom. Aí a gente acabou de entrar no capítulo 9. Aqui Deus ele vai detalhar, né, aquele processo de aliança que ele fez, né, com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus, ele meio que Noé ele se tornou o segundo Adão, né, sobre a terra, né? Eu vou ali, irmãos. Vou dar um cortezinho aqui, tá? Aí, irmãos, bora retornar aqui o conceito, tá? Vamos retornar aqui. Perdão a balançada aí. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, né? Sedes fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, né? Noé se tornou praticamente os seus filhos uns segundos Adões ali. Porque a terra tinha sido meio que dizimada, né? Não tinha mais homens, só tinha eles lá. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. De tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Deus aqui ele está fazendo, né, a concretização. No tempo antes de Noé não podia matar os animais para comer, tá bom? Quem fizesse isso era pecado. Mas a partir do momento pós-dilúvio, Deus ele deu essa permissão ao homem para que ele pudesse comer dos animais determinados, tá? Tudo que se move vive e será para vós para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, essa parte é importante frisar. Carne, porém, com sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Não pode comer carne com sangue, até hoje, tá? Isso é pecado, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também. Eu tenho muitos vídeos para fazer, irmãos. Esse é um dos vídeos, tá? Por que não se pode comer carne com sangue? Por quê? Porque no sangue está a vida. Deus fala isso nos profetas, porque o sangue está na vida. A vida está no sangue, perdão. Se você tiver comer o sangue de um animal, você está comendo a vida dele. A essência dele é pecado. Amém, irmãos? Aqui ele vai falar outra coisa, hein? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, né? Que Deus falando para não matar os animais, se possível, tá? Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Aqui Deus falando aquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? Aquele conceito de matar, né? O seu irmão. Deus ele fala assim, para não matar o seu irmão. Por quê? Porque a mão, aqui ó, porque da mão do próximo requererei o vosso sangue. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Tá bom? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui Deus está passando o porquê e respondendo o porquê. Porque os homens são feitos à minha imagem e à semelhança. Você vai querer matar um ser que eu criei? Você não tem domínio sobre a vida, eu tenho. Então eu vou requerer o sangue do seu irmão das vossas mãos, por você ter interrompido a vida dele. Entendem, irmãos? Mas sedes fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, né, e se multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Né, aqui é a promessa de Noé. E com os seus seres viventes que estão convosco, né? Tanto animais, né? Aqui ele vai falar de um aspecto geral. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne, né? Por águas de dilúvio. Aí vem confirmando aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus também, né? Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para gerações perpétuas, né? Então aqui Deus ele está prometendo, que não vai destruir mais a terra com dilúvio, tá? Ele não vai destruir mais a terra com dilúvio. E ele aqui vai dar a justificativa, né? Porque ele quer fazer essa aliança, ele quer fazer a concretização desse
desse alavancar das promessas de Deus, entende? Deus ele quer constituir um povo para si. Desde o começo ele quer, entendeu? E Deus ele não vai largar essa promessa. E é por causa disso que ele vai estabelecer a sua aliança com Noé e com todos os seres viventes. Então, Deus ele não vai destruir mais a terra com dilúvio e vai botar um arco, né? Nas nuvens. Versículo 13. Será por sinal da aliança entre mim e a terra, tá bom? Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, tá bom? E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne, né? O arco estará nas nuvens, vê-los-á, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Meu, eu quero fazer um outro vídeo falando desse capítulo, meu. Eu não vou conseguir abordar toda a sua profundidade agora. Eu precisaria de outros textos, tá? Disse Deus a Noé: este é o sinal da minha aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aí aqui vai falar aqui, né? Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, né? Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé e deles povoou toda a terra. Eu tô lendo um pouco correndo, tá, irmãos? Pra poupar aqui tempo, tá bom, dos irmãos. Aí aqui a gente chegou na parte da aliança, tá, irmãos? Eu quero falar dessa parte da aliança com vocês, porque a gente vê que primeiramente Deus ele faz a aliança geral, falando que não vai destruir mais a terra com dilúvio, que ele vai fazer aliança com os animais, com toda a terra, com o céu e a terra, né? Mas agora essa aliança que a Noé ele vai fazer pela boca de Deus, ali é um contexto todo profético, tá, irmãos? Ali não é nada carnal, tá? Ali é uma grande profecia. Eu vou fazer um outro vídeo dessa parte, tá bom? Se eu não fiz já, né? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha e bebendo do vinho, ali ele não ficou bêbado, tá? À toa, ele não ficou bêbado carnalmente, ele ficou feliz por um outro motivo, tá? Ele ficou feliz com o vinho porque ele se alegrou. Tá, ali é um contexto maravilhoso. Eu não vou conseguir explicar para vocês agora, irmãos. É um contexto assim fora de série. Deus ele usou metáforas para tá mostrando ali porque Noé ele ficou bêbado e alegre, né? E ficou nu dentro da sua tenda, tá? Fê-lo saber fora seus 2 irmãos, né? Ali, perdão, nossa, pulei, irmãos. Vou perdão aí, tá? Cã, pai de Canaã, né, vem da nudez do pai, fez saber a seus 2 irmãos, né? E olha só, que eu quero explicar um pouco da diferença de Cã, de Sem, Cã e Jafé, tá bom? A gente vai ver aqui, eu vou resumir, tá bom, irmãos? Eu não vou ler os capítulos, já vou até fechar minha Bíblia, porque essa parte aqui já tá tranquila de se entender, tá bom? O que acontece? Cã, ele vê primeiro, ele é o primeiro que vê o pai na tenda, né? Bêbado, caído, naquele contexto lá. E ele não tratou seu pai com respeito, sabe? Ele não tratou seu pai com reverência. Porém, ele tratou o pai ao contrário, né? Ele tirou sarro e depois foi contar seus outros 2 irmãos, ó. Vi meu pai bêbado lá no chão. Foi tipo assim, né? Contou, né? Aí Sem, tá, irmãos? Que é um dos homens aí, né? Da promessa, junto com Jafé, que também vai dar uma parte da promessa. Eles vão com total reverência ao pai, totalmente diferente do que Cã fez, né? Cã ele não tratou o pai com reverência. E ele não ter tratado o pai com reverência, isso causou uma destruição para ele. Eles levaram, né, o pai de costas, sem olhar para o pai, uma reverência total ali. Se você olha o contexto, você fica impressionado. Totalmente diferente de Cã, desrespeitoso e não honrando o pai. Aconteceu o que? Depois, ao passar, né, a noite, Noé acordou e ficou sabendo o que fez o seu filho mais novo, né? No caso, Cã. E ele falou com os 3 filhos ali. Uma das partes mais importantes da Bíblia. Noé chama os 3 filhos, fala, ó, maldito seja Canaã,
seja servo dos servos de seus irmãos. Ali Deus, ele tá praticamente ali, Noé, ele tá amaldiçoando o filho mais novo dele. Por que ele tá amaldiçoando? Porque ali foi um contexto ali profético, ali foi um contexto ali, Deus usou a vida de Noé naquele contexto, eu tenho certeza disso. Foi literal? Foi literal também, mas é muito mais espiritual também, se a gente olha pelo ponto de vista espiritual. É literal e espiritual esse contexto. Ele amaldiçoou Cã por ter visto a nudez do pai e não ter reverenciado seu pai. Tá bom? E ele disse assim: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui está a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Porque Sem é o progenitor da descendência de Abraão, de Éber, pai dos hebreus, né? E é incrível isso, irmãos, é incrível. E aí a gente passando um pouco mais à frente, Deus diz assim para Jafé: Jafé, que habite nas tendas de Sem, e Canaã também lhe seja servo. Então perceba, Jafé, ele não recebe a primogenitura, ele não recebe a herança. Ele recebe ele sim recebe a herança, mas ele não recebe a primogenitura junto com Sem. Porém, Deus, ele promete para Jafé, se ele habitar junto com Sem, ele vai herdar também a herança, mas não vai ser o primogênito, porque a primogenitura é só de Sem. Então ali é o contexto todo profético. Eu quero gravar um outro vídeo temático só dessa parte, que para mim engloba toda a Bíblia, essa parte falando sobre as descendências. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá, irmãos? Peço desculpa, eu falei que era até 40 minutos, né? Mas acabou passando um pouquinho a mais. Eu peço para os irmãos estarem compartilhando esse vídeo. Peço para os irmãos estarem aí fazendo, né? Ajudando o canal com o que vocês puderem estar oferecendo aí, né? Se for um like, amém. Se for um comentário e um like, amém. Glória a Deus, aleluia. Que o nome de Deus seja exaltado. E se você conseguir compartilhar, meu irmão, eu agradeço muito. Eu vou gravar outros vídeos, tá? Com textos linkados. Já tá passando conteúdo para os irmãos estarem meditando e analisando os textos ali para estarem tendo um melhor entendimento dessa passagem, né? Do dilúvio e tudo. Se os irmãos tiverem dúvida, eu vou fazer uma live, tá bom? E vou estar respondendo as dúvidas de todos os irmãos, tá bom? Mandem suas dúvidas aí nos comentários. Dependendo do número de dúvidas, eu faço uma live de perguntas e respostas a respeito do dilúvio, tudo bem? Então é isso, tá, irmãos? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Cristo.